Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vamos falar sobre vetores. Então, antes de tudo, o que é um vetor? Um vetor é um tipo de variável que permite você armazenar vários valores. Na verdade, é um range de valores. Então, vamos ver como funciona. Aqui, para a gente ver a diferença entre uma variável comum e um vetor, né? Então, aqui, ó, para eu declarar uma variável comum, eu digito int, o nome da variável, por exemplo, v ou vl, né? E se eu tenho uma variável simples, eu consigo guardar apenas um valor. Eu tenho uma caixinha na memória para guardar o valor, seja o 10, o 20, o 30 ou qualquer outro valor, mas um único valor. Agora, se eu declarar dessa forma aqui, ó, int vt, por exemplo, o nome para o vetor, e entre colchetes uma quantidade, aqui eu declarei 4, ó, int vt 4, significa que eu vou ter 4 caixinhas na memória. 4 espaços são reservados na memória RAM para que você consiga guardar valores. Então aqui, ó, nesse exemplo, eu tenho os índices. Ó. O índice 0, eu guardei o valor 1. No índice 1, eu guardei o valor 2. No índice 2, eu guardei o valor 50. E no índice 3, o valor menos 45. Então, eu consegui guardar esses 4 valores dentro de uma única variável, utilizando o recurso de vetor. Então, eu tenho um range de valor na memória. Então, é importante lembrar isso daqui. Ó. Quando eu vou declarar, eu declaro o tipo, o nome do vetor e entre colchetes a quantidade que eu quero guardar, né, de valores. Para eu acessar, eu acesso pelo índice. Olha, a primeira caixinha é o índice 0, a segunda caixinha é o índice 1 e a última caixinha, ó, é 3. Esse é outro detalhe. Se tem 4 posições e começa em 0, a última posição é 3. Então, vamos para a prática. Olha, como declarar variável, a gente já sabe, né? Que é simplesmente, se eu quiser declarar uma variável simples, int v ponto e vírgula. Se eu quiser mudar o valor, por exemplo, v recebe 12, como naquele exemplo. Muito simples. Agora, o vetor também é simples de declarar. Então, para declarar o vetor, eu venho aqui e digito int, que é o tipo que eu quero, pode ser qualquer outro tipo. O nome do vetor, eu vou chamar de vt. E entre colchetes eu coloco a quantidade, como a gente viu ali no exemplo. Vou declarar um vetor de tamanho 4 também. Então, se eu quiser mudar, atribuir um valor, eu faço assim, ó. O vetor na posição, né, como a gente viu lá, eu quero mudar a posição 0. Então, o vetor na posição 0 recebe 3, por exemplo. Eu quero mudar a segunda posição. Então, vetor na posição 1 recebe, colocar o 5. Ó, e agora eu quero fazer o vetor na posição 2, por exemplo, eu quero o mesmo valor que está na posição 1. Então, eu posso fazer assim, ó. Vetor na posição 2 recebe o vetor na posição 1. E a última posição, que é a posição 3. Faltou o T aqui. Então, vetor na posição 3, que é a última posição, recebe menos 25. Olha, certo? Então, se eu tenho um vetor pequeno, eu consigo fazer isso. Ó. Eu consigo atribuir todas as posições do vetor manualmente. Agora, tem um detalhe, certo? Aqui a gente viu de uma forma bem simples. Imagine que eu tenha, no caso, um vetor de tamanho 10. Olha, já dava mais trabalho se eu fosse atribuir manualmente cada um dos valores, né? Eu posso pedir, por exemplo, para o usuário digitar esses valores aqui, que vai em cada posição. E como que eu faço isso? Olha, eu posso utilizar um recurso que nós vimos na aula passada, que é o for. Então, eu faço um for com o índice i começando em 0, até esse índice i menor que 10, de 0 a 9, que é, no caso, o meu vetor tem 10 posições. E incremento o i. Se você não lembra, não está entendendo essa estrutura do for, tem um vídeo aqui no canal que explica como utilizar tanto o for quanto o while, tá bom? Então aqui, olha, eu tenho um for que começa em 0, então, e vai até menor que 10, que é o 9. Então eu consigo acessar todos os índices do vetor. Aí, cada interação desse for, eu vou pedir para a pessoa digitar um valor. Então eu vou digitar aqui, ó, cout digite
o valor da posição e aqui eu vou mostrar o i, certo? Só para ficar mais bonito aqui a leitura. Ó, então eu estou fazendo aqui, ó, digite o valor na posição i. Então a primeira posição vai ser 0, então digite o valor na posição 0. Segundo valor vai ser o 1, digite o valor na posição 1. Só que aqui eu só pedi para o usuário digitar, eu não li o valor. Olha, para ler o valor é muito simples, eu uso CIN também, igual eu uso para qualquer variável. O único detalhe é que na hora de ler, eu vou utilizar o índice. Quem que é o índice? O i, né? A primeira vez ele vai ler o valor 0, né? O índice 0. Depois vai ler o índice 1. E por último vai ler o índice 9. Bom, depois que a pessoa terminar de digitar os valores, eu vou mostrar esses valores para o usuário, para ver se digitou corretamente. Então eu vou usar outro for. Ó. For int i começando com 0, i menor que 10, incremento o i. Para mostrar o valor do vetor, eu vou mostrar assim, ó, cout. Eu vou, só para ficar bonito, tá? Eu vou colocar bt, abre colchete, aí o índice i, vou fechar colchete aqui, colocar o igual e mostrar o vetor, que é vt, na posição i. E vou colocar um endl aqui. Então, como que ele vai mostrar? Ó? Ele vai mostrar vt na posição i, né? Vai ficar desenhado na tela isso aqui. E logo depois ele vai mostrar o valor que tem naquela posição. É dessa forma aqui, ó. vt na posição i. Ele vai acessar o valor que a pessoa tinha digitado naquela posição i. Vamos ver se funciona mesmo? Então, deixa eu só compilar aqui. Vou aqui no meu terminal. Né? Lembrando que eu uso pelo terminal aqui, né? Utilizando o G++. Se você não gosta, tem vários programas que já fazem isso de maneira automática, tá? Então aqui, ó, é G++, vetor.cpp, -o, eu vou colocar vetor de novo, vetor.exe, ó, aí eu compilo. Se você quer saber ou como instalar, ou como compilar com C++, né? Ou se você prefere que eu traga aqui também como utilizar outros programas, como deve ser C++, ou como CodeBlocks, deixa nos comentários, tá? Que eu trago o vídeo. Mas eu só vou trazer o vídeo se vocês deixarem aí nos comentários que querem aprender, tá bom? Então, compilei aqui, eu vou executar o programa, ó, vetor.exe. Olha, ele pediu para digitar o valor na posição 0. Então, eu vou colocar na sequência, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Posição 0 recebe 1. Na posição 1 recebe 2. Na posição 2 recebe 3. Na posição 3 recebe 4. Na posição 4 recebe 5. Na posição 5 recebe 6. E depois 7. Depois 8. Depois 9. Depois 10. Ótimo. E aqui, ó, quando terminou, ele já mostrou os valores que eu coloquei em cada posição do vetor. Ele foi lá no vetor na posição 0, tem quanto? Tem 1. Na posição 1 tem o quê? O 2. Na posição 2 tem o 3. E assim por diante, ó. Então, como vocês viram aqui, é muito simples trabalhar com vetor, certo? Eu posso atribuir manualmente por posição igual a gente viu, ou a gente pode utilizar índices aqui trabalhando com o for. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo a ideia é a gente entender como declarar e como utilizar um vetor. No próximo vídeo eu vou trazer alguns exemplos, né, na prática, em situações que a gente precisa utilizar os vetores, tá? Então aguardo no próximo vídeo. Lembrando, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal também.